A oração intercessória tem muito poder. Fizemos na semana passada, né, Marechal, Marcelo esteve lá conosco, no sábado passado. Amém. Nós fizemos ali as 10 horas de oração de jejum. Amém. Começamos às 8 horas da manhã e terminamos às 18 horas da igreja de Marechal. Então, ficamos direto, né? Ali, louvando, orando, estávamos em jejum, intercedendo, e foi muito bom o que aconteceu. Amém. Com certeza saímos revigorados, né? Verdade. Algumas pessoas elas começaram, depois tinham outros compromissos, mas muitos participaram conosco lá. Amém. E a gente tem já um propósito, né? Nós até voltamos isso em comissão na Igreja de Marechal, que a cada 3 meses a Igreja de Marechal vai estar fazendo as 10 horas de oração de jejum. Ô, glória! Será uma bênção, amém? Verdade. Então, trazer também isso para cá, Marcelo. Verdade. 10 horas de oração de jejum. Porque a associação, ela tem um, né? Vai ser em fevereiro e março, não sei. Tem uma das nossas 10 horas pela associação. Mas é uma vez só o quê? No ano. E no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, não é uma vez por ano. Uma vez por ano uma vigília, uma vez por ano nós temos também aí as 10 horas, não. Precisamos nos unir em oração. A igreja precisa se unir em oração. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo por aí fora, né? Verdade. E precisamos nos unir. E já lembrando aqui, sábado que vem, à noite, estaremos aqui. Amém. Quantos vão estar aqui, irmão? Eu quero ver os braços levantados. Eu posso. Olha, eu vou orar aqui para que todos possam estar aqui, em nome de Cristo Jesus. A gente sabe as dificuldades, né? Mas eu gostaria de ver você aqui comigo. O Adilson falou que vai estar presente. Eu estou crendo, hein? Um senhor de 72 ou 73 anos, né? Então, vai ser muito bom. Vai vir lá de Queimados. Então, faça planos para que você possa estar aqui. Porque, sabe o que eu penso? Chegará uma hora, um período na história, e eu creio que vocês vão estar vivos para ver tudo isso, que se nós não estivermos preparados, você vai pular fora. Vai mesmo. Vai pular fora. Então, Deus está nos dando a oportunidade de nos fortalecer em Cristo. Então, as coisas estão bem com você, orem. As coisas estão difíceis, orem mais ainda. As coisas melhoraram, triplique as orações. É assim que tem que ser. Então nós vamos passar uma noite aqui que vocês não vão nem sentir. Amém. No primeiro momento aqui, já vigília, e é muito cansativo, irmãos. É como nós oramos aqui 30 minutos de joelhos. Nós não sentimos isso. Passa rápido. Então assim, faça planos, porque vai ser apresentado muitas coisas boas, que vai enriquecer a sua fé em nome de Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos alicerçado na rocha do Cristo Jesus, o inimigo ele vai te vencer, o inimigo ele vai me vencer. E ele, irmãos, ele está agindo de uma forma intensa, ele não está parando. E a igreja não pode estar dormindo nesse período final da história. Meu irmão, tem pessoas que estão se santificando. O grupo dos Momentos a Sós com Cristo, eles passam o final do ano todos reunidos em oração, enquanto o povo está comendo e bebendo. Eles estão reunidos em Brasília todos os anos, buscando ter comunhão com Deus e clamando pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Eu acredito, Marcelo, que essas pessoas estão recebendo o Espírito Santo. Elas estão abrindo mão das coisas que gostam e se dedicando em prol, porque é chegada a hora, né? Eu creio. É chegada a hora, gente. E nós temos que nos preparar. Nós vamos orar agora para abrir a palavra do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez estarmos aqui diante da sua presença. Somos muito gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Verdade, Senhor, muito obrigado. Mesmo diante de todos os problemas, estamos aqui, bendizendo e louvando o seu santo nome, Senhor. Pai, vivemos um mundo difícil, um mundo duro,
Porque essa aqui não é a nossa morada. Não é, Senhor, esse mundo de pecado. Não é esse mundo de pecado, mundo de dor, de sofrimento, não é nossa casa. Não é, Senhor, volte logo. Não é, Senhor. E nós temos que nos desapegar a isso aqui. Verdade. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, a investir tempo em prol da Tua obra. Por favor, Senhor. Vamos abrir Tua palavra. Fale no nosso coração. Eu sou simplesmente um instrumento, pecador, eu sou simplesmente estar aqui, Pai. Mas o Senhor me escolheu, eu não vou dizer não, mas que o Senhor me subjugue nesse momento, que eu não venha falar de mim próprio, mas venha falar do Teu poder em nome de Cristo Jesus. Amém. E que nós, todos nós, possamos sair daqui a pouquinho, convicto que o Senhor falou conosco nesta noite. Assim seja. Essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bíblias abertas em Atos, capítulo 4, versículo. Qual é o versículo? 31. Estava pensando nessa manhã, foi ontem, né? Falei, Senhor, toda vez que eu vou pregar, em TV, Atos 4:31, tem sempre uma coisa que o Senhor fala para me falar para a igreja, né? Amém. E é na hora, irmãos. Isso aqui, eu estudo a mensagem, mas o 4:31 é na hora que Deus me dá no meio. E eu fico muito grato com isso, né? Porque tem sempre uma palavra, né? E o Senhor ele me deu mais cedo. Hoje foi mais cedo, né? Quando eu estava meditando. Amém. Atos 4:31 diz o quê? Olha que coisa interessante. Pode ler, Marcelo. Tendo eles orado, a igreja estava orando. Sim. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha que coisa Amém. poderosa. E vem em mente hoje a palavra unidade. A igreja estava o quê? Unida, Unida. mesma sintonia. Para que a igreja, é isso mesmo, Marcelo, para que a igreja possa receber o poder dos altos céus, ela precisa estar unida. A irmã White, ela foi enfática. Ela diz: a igreja ela vai se unir, mas nem todos estarão unidos em fervorosa e prevalecente Oração. oração. O que ela está querendo dizer com isso? Que a igreja ela sabe, nós sabemos ou não sabemos a importância da oração? Sabemos. Sabemos. Nós temos a nossa oração individual, nosso particular, a família, mas temos também a nossa oração onde? Coletiva. Na igreja. Ah, irmão Alex, mas eu não gosto. Você é um sério candidato a estar fora do reino do Senhor. Porque aqui se repete a mesma coisa. Tendo eles orado, quem estava orando? A igreja. Tremeu o lugar, todos estavam juntos. E aqui diz que todos que estavam ali receberam. Todos que se dedicaram à oração, se dedicaram à palavra do Senhor, se dedicaram a pregar o Evangelho, esses, que geralmente são a minoria, receberam o poder dos altos céus. Amém. Porque muitas das vezes nós temos um pensamento de que toda a igreja de Bento Ribeiro, toda a igreja de Marechal, toda a igreja vai receber o poder dos altos céus. Isso não vai acontecer, não vai acontecer, não vai, está escrito. Nem todos se unirão em prevalecente e fervorosa o quê? Oração. Se numa igreja que tem 100 pessoas, nem todas as 100 pessoas querem estar buscando o Senhor em prevalecente e fervorosa oração. Não querem. Deus respeita essas coisas. Porque a igreja aqui estava unida. Um pedaço do povo aqui estava unido. Então nós temos que estar unidos. Eu não estou dizendo que se você não vir para a vigília, não é isso. Eu não estou dizendo que você não vem às quarta-feiras, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja, Bento Ribeiro, tem que estar, aqueles que querem receber o Espírito Santo, estar unido em oração também de forma coletiva. Mas eu não quero estar de forma coletiva, irmão Alex, então você é um sério candidato a estar fora, porque é o que está acontecendo aqui. E se você for um pouquinho mais, lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que estavam 120 pessoas unidas
em um único propósito. Então, quando eles estão unidos em um único propósito, seja 5, seja 10, seja 20, seja 30 pessoas, 50 pessoas na igreja, recebe o quê? O poder dos altos céus. Porque a irmã White, ela fala, se nós estamos esperando alguma coisa que venha agitar toda a igreja, ela fala, esse tempo, está no livro, está no livro aqui, esse tempo nunca vai acontecer. Então, se prepare. Quando eu falo assim, se prepare para a volta de Cristo Jesus, se prepare para orar mais, se prepare para jejuar mais, se prepare para se dedicar mais, se prepare para estar em vigília, se prepare para estar em 10 horas de oração. Porque, irmãos, as coisas que vão acontecer não é para os fracos. Nunca será, nunca foi. É para aqueles que estão forte em Cristo Jesus. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Tem muitos adoradores em nossas igrejas, mas nem todos são os verdadeiros. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor que em espírito e em verdade. E Alex, Oi? eu fico imaginando, né? Se hoje o inimigo ele já é freado pelo Espírito Santo de Deus, imagine quando ele lançar toda a fúria contra o povo de Deus, sem o Espírito Santo estar agindo neles. O que vai ser, Alex? Hoje, do jeito que a igreja está, hoje, nesse momento, o mundial não é. Mas Deus, irmãos, Deus tem separado os seus atalaias. Amém. Você está pensando que os olhos de Deus não estão sobre a igreja de dentro da igreja? Está pensando que Ele não conhece você? Está na hora, irmãos, de nós sermos selados. Amém. Porque o juízo começa primeiro Pela casa de pela Deus. casa de Deus. Então que possamos nos fortalecermos em unidade, em oração. O Espírito Santo, ele une. Tudo que divide não vem de Deus. Tudo. Então, ditas essas palavras aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que? A maior necessidade da igreja. Qual é a maior necessidade da igreja, irmão Alex? Nós estamos estudando isso tem alguns meses, né? Verdade. A maior necessidade da igreja é o quê? É o revivamento verdadeiro. E quem traz esse revivamento verdadeiro? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Para que eu possa ter o Espírito Santo, você tem que fazer o quê? A sua parte. Você não pode cruzar os braços e não fazer nada. Você tem que fazer as coisas, você tem que buscar o Senhor. E hoje, o título, Justos em Cristo. Vamos lá? Eu estou com o meu livreto aqui. Bom, na verdade, esse livro aqui é extraordinário, sabe? A gente lê, relê ele, e ele fala sempre aos nossos corações. Degustar, né? A gente vai degustando aqui, né, a palavra do Senhor, e é maravilhoso. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Vamos ler esse versículo aqui, para a gente falar um pouquinho do estudo de hoje. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui. Agora, amém? Podemos ler? Amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão que? Em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, não há Condenação. uma condenação. Amém. Amém? Mas uma vez que você anda com Cristo hoje, amanhã você tem que andar com Ele também. Uma vez hoje que não tem condenação, você tem que andar com Ele também amanhã, para que não haja o que? Condenação. Porque é um dia de cada vez. Não é uma vez você andar com Cristo hoje e prontamente está pronto, e você dizer, mestre, eu estou pronto para lutar em prol da tua obra, se for necessário morrer, ser mártir. Foi isso que quase Pedro falou. E Deus falou o que para Pedro? Nessas palavras, você não está preparado para nada, na verdade. Eu estou intercedendo junto ao Pai, porque se eu não interceder por você, Satanás vai te vencer. Olha isso. E você hoje vai me negar 3 vezes. Talvez se alguém falasse hoje para você e para mim, você seria capaz hoje de negar Cristo Jesus? Talvez a gente fale, nunca!
Será que se tivesse um problema, alguma circunstância da vida, será que nós não iríamos agir igual Pedro? Então, irmãos, quando não há condenação, é quando você está andando com Cristo, dia após dia, e aprendendo com Ele, e colocando em prática as orientações dEle. Porque não vai adiantar Ele te orientar e você não colocar em prática. Né? Todos aqueles que ouvem as palavras, o quê? E pratica, é comparado ao quê? Ao homem prudente. O homem prudente. Vendo que edificou sua casa sobre a rocha. Que é Cristo Jesus. Mas aqueles que ouvem as palavras do Senhor e não praticam, é comparado ao quê? Um homem o quê? Insensato. Insensato. A palavra original aqui em grego é idiota. O homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é comparado a um homem idiota. É duro isso, não é? Que colocou a sua casa onde? Sobre a areia. Na areia. A sua vida sobre nada. E quando vierem os problemas, vai derrubar essa pessoa. Eles vêm, Alex. E eles vêm. Vem ou não vem? Vêm. Você está ali orando, você está ali buscando, fazendo a meditação durante o dia, orou, buscou, acabou de estudar, acabou de orar, acabou de interceder, já no seu trabalho, no seu dia a dia, já vem algum problema. É isso ou não é isso? E como atuar? E nós precisamos do Espírito Santo para fazer as coisas certas. Então aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Deus não vê título. Deus não vê tempo de igreja. Não adianta a pessoa dizer, eu sou pastor, eu sou ancião, eu sou do ministério, isso, aquilo. Deus não vê isso. Deus, ele vê o coração. Sonda o seu coração. Te orienta a tirar aquilo que te prejudica. E se você não quiser tirar aquilo que prejudica, você pode até entender que está andando com Deus, como Pedro estava falando, mas na verdade, no final das contas, vai negar Cristo Jesus. E aqui diz, Cristo é um Salvador ressurreto. Ele ressuscitou. Amém. Ele voltou à vida. Embora estivesse morto, ressuscitou. A morte não foi capaz de o quê? De prender quem? Jesus. Cristo Jesus. Não tinha como, irmãos. Cristo não pecou. Ele fez tudo certo. Ele colocou ali as orientações do Espírito Santo. Ele investia noite de oração para estar com o Pai. Ele precisava disso. Se Cristo precisava disso, imagine você e eu. Verdade. É ou não é? Porque Cristo tinha o que? Um inimigo terrível, Satanás, que levantava pessoas para estar no calcanhar de Jesus Cristo. O tempo todo. Essa semana eu estava orando, eu estava contando com a minha esposa, eu penso em muitas coisas, né, lá dentro de casa, sobre Bíblia, né? O que nós gostamos de conversar é Bíblia. Amém. Sobre o que acontece, sobre lição. Eu falei assim para minha esposa, imagina você pregando, Marcelo, um pastor, ou alguém aqui pregando, e de repente, os membros da igreja se levantam, já vem aqui para frente, já dá uma gravata aqui no pastor, no pregador, e sai levando ele lá para fora, para dar uma surra nele. Meu esposa falou, mas o que você está falando? Eu falei, isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com ele. Quando ele começou o seu ministério, num sábado ele entrou a pregar. Falou de Isaías. Né? E quando ele falou de Isaías, essa profecia se cumpriu, que era para o povo ficar ciente do que estava acontecendo. O povo tinha ali os pergaminhos, sabia o que estava acontecendo ali. Mas quando eles ouviram aquilo da boca de Jesus Cristo, esse não é o filho de José, esse não é o filho de Maria, irmãos, mesmo eles não acreditando naquilo, eles deveriam convidar Jesus a se retirar. Mas o que eles fizeram com Jesus Cristo? Pegaram Jesus Cristo no púlpito, arrastaram lá para fora, levaram para um lugar alto, para além de pedrejar, jogar lá embaixo no abismo. E Jesus Cristo naquele momento passa entre eles sem eles perceberem. Eles iam matar Jesus Cristo. Verdade. A pregação, a palavra correta, uma pregação, ela dói, ela machuca. Ela sacode você, sacode o pregador também. Porque a palavra que nós estamos abrindo aqui não é para acariciar ninguém ou o ego de ninguém, é para falar a verdade. Confrontar o nosso É para confrontar você mesmo, é para mexer com você, é para doer no seu coração e no meu coração. É para você ser transformado pela palavra que é viva.
Não é para você ficar parado e entender que aquilo que o pregador falou foi contra as suas vontades, e tem que ser de contra mesmo. É isso que Deus nos cobra. E eu sei que, como eu falei isso, que tem pregação, tem igreja que eu preguei, que não me chamam mais. E não vão me chamar mesmo. Porque eu não estou aqui para falar a vontade minha, mas a vontade de quem? Do Senhor. Eu fiquei pensando nisso, falei, misericórdia. E mesmo assim, Jesus continuou pregando a palavra. Amém. Já não era bem-vindo na sinagoga, chegou um período que não era mais bem-vindo na sinagoga. Fecharam as portas da igreja para Jesus Cristo? Fecharam. E tem muitos pregadores, irmãos, que as portas foram fechadas para esses pregadores dentro da igreja. Que eles não podem pregar mais porque falam a verdade. José Martins, Samuel. Irmãos, isso é muito sério. Então a gente pode ver que Jesus Cristo, vivendo sempre para fazer a intercessão que por nós. Jesus Cristo, ele está neste momento intercedendo por quem? Por nós. Por nós. E nós vamos fazendo o quê? Cruzar os braços? Achar que está tudo bem, tudo bom? E a gente vai caminhando, não há mudança na nossa vida? Devemos crer com o coração para a justiça e com a boca fazer confissão para o quê? Salvação. Para que possamos levar a esperança para aquelas pessoas que estão aí fora, temos que viver essa esperança. Para que possamos levar vida para essas pessoas lá fora, temos que estar vivendo a vida que é Cristo Jesus. Você não pode dar, eu sempre falo isso. Você não vai dar, eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Se eu tenho Cristo Jesus, daremos Cristo Jesus. Amém. Como João e Pedro. Agora Pedro, agora mudado, transformado junto com João, falou para aquele que é paralítico: eu não tenho dinheiro para lhe dar. Prata nem ouro eu tenho. Mas o que, irmãos, isso é forte. Mas o que eu tenho, o que foi colocado aqui em mim, eu te dou. Levanta em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa é a autoridade que Deus quer nos confiar, irmãos. Não se satisfaça com o seu estilo de vida adventista que você tem vivido, irmãos. Isso é pouco. Deus quer nos dar grandes coisas. E podemos pedir grandes coisas a Ele em prol da obra do Evangelho. E continua aqui. Os que são justificados pela fé confessarão o quê? A Cristo. A Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida o quê? Eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Para a vida. Amém. Olha, que coisa maravilhosa. Não, esse é o novo estilo de vida nosso. Nós saímos da morte eterna para a vida. E não entramos em juízo, em condenação. Pelo contrário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos justifica. Se Jesus Cristo nos justifica, não nos condena, quem pode nos condenar? Ninguém, irmãos. Ninguém. A grande obra em favor do pecador impuro e imaculado pelo mal é a obra da justificação. Porque aquele que fala a verdade é o pecador declarado justo. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo. Perante o universo, pronuncia o quê? O justo. Olha só, pense aí. Jesus Cristo, perante o universo, colocando sobre você a palavra justiça, justificado. Isso não é algo poderoso? É ou não é? Perante o universo, o Senhor Jesus está nos justificando. Irmãos, temos motivo para dar cabisbaixo? Ah, irmão Alex, mas as lutas são grandes. Eu sei. Elas não vão acabar. Ou vão acabar? Não. Pelo contrário, elas vão o quê? Se intensificar. Intensificar. Está preparado para lidar com isso? Não, irmão Alex? Então vamos nos preparar em nome de Cristo Jesus. Mas assim, olha o que está dizendo aqui. O Senhor imputa ao crente, né? O Senhor imputa ao crente
justiça de Cristo. A justiça que de Cristo coloca sobre o cristão, a justiça de Cristo perante o universo e pronuncia que ele é o quê? Justo. É por isso, irmãos, que mesmo diante de toda dificuldade, você tem motivo para se alegrar. Você tem motivo para ficar feliz. Porque Deus está caminhando com você. Então não deixe os problemas te abalar. Né? Algumas pessoas, às vezes, quando acaba o culto, está na igreja de Marechal, eu falo com algumas pessoas, e aí, firme na rocha? As pessoas falam mais ou menos. Você vai estar mais ou menos, não vai cair. Porque não tem como estar mais ou menos. Ou você está mais, ou você está menos. Ou você está na rocha, ou você está na areia. E quem está com a sua casa, a sua vida na rocha, vão vir os problemas, irmão. Pode vir problema financeiro? Pode. Problema de saúde? Pode. Problema entre a família? Pode. Até os problemas espirituais tentam bater na porta do seu coração. É por isso que você tem que ter um relacionamento próximo com o Senhor. Uma comunhão íntima com Deus. Amém. Vamos lá? Transfere os seus pecados para Jesus. Interessante isso, né? Vou dar um pouquinho aqui, ó. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo perante o universo e pronuncia justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante, substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo coloca ele a iniquidade de todo aquele que crê. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos. Lá no livro de Isaías capítulo 53, para que possamos entender o que está sendo dito aqui. Isaías capítulo 53. O versículo é o versículo 5 e 6. Amém? Amém. O profeta diz assim, falando sobre Jesus. A passagem bem conhecida. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, o Pai, fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. E aqui por diante, ele foi humilhado, maltratado. A irmã Márcia, ela comenta no livro da história da redenção que não foi fácil para o céu permitir que Jesus viesse aqui morrer pelos nossos pecados. A irmã Márcia, ela comenta no livro de Época das Nações que Satanás, ele instigou cada soldado romano para piorar muito mais o castigo de Jesus. Então, quando Jesus Cristo ele foi pendurado no madeiro, ele foi quase lacerado vivo, antes de ser pendurado no madeiro. Você acha que foi fácil? O livro foi por ele, irmão White, ela comenta que Deus, Pai, teve que enviar comandantes de anjos, porque os anjos não estavam querendo deixar aquela cena ser concluída. Porque Jesus Cristo é o seu general. O soldado nem permite que o seu general venha passar por isso. Então o pai teve que enviar comandantes de anjos para que eles não se interferissem naquela real situação. Você acha que foi fácil? Transfere os seus pecados para Jesus. Você acha que foi fácil isso? O representante substituto e penhor do pecado. Sobre Cristo coloca a ele a iniquidade de todo aquele que crê. Jesus Cristo é eterno. O Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno. Não tem como te explicar o que é eternidade, não tem como. Eternidade é eternidade. Mas houve um momento que Jesus Cristo sentiu a separação do Pai. Em toda a eternidade isso nunca aconteceu. Qual foi o momento que ele sentiu? Na cruz. Na cruz. Por isso que ele bradou: Elohim, Elohim,
Lamax Sabactano. Deus meu. Deus meu. Em outras palavras, Pai, por que o Senhor foi embora? Que amor, hein, Alex? Por que o Senhor fez o oposto para mim? Eu não sinto mais a sua presença. Cadê o Senhor, Pai? Imagina um filho falando isso para você. E você olhando o seu filho. Nós temos um motivo realmente, irmãos, de ficar angustiado pelos problemas que nós vivemos. Sabemos que tem um Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Isso é muito forte, irmão. Por isso que a irmã White fala, olha, se todos os dias você puder, e a gente pode, medite pelo menos 1 hora no que Cristo fez por você. E você vai entender o quanto você é importante para Cristo Jesus. É inadmissível alguém que tenha Cristo Jesus andar cabisbaixo. Pode sentir tristeza? Pode, mas levanta o rosto em nome de Cristo Jesus. Porque aquele que está do teu lado é poderoso. Ele morreu no seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O livro de Isaías fala que agradou ao Pai moer o seu filho por amor a cada um de nós. E quando nós chegarmos nos portões do céu para entrar na Nova Jerusalém, nós seremos coroados. Quem colocará a coroa na nossa cabeça será o próprio Cristo Jesus. Vou te dar a palavra. Uma vez eu falei, irmão, mas coroa de quê? A gente merece o quê? Nada, vocês não merecem nada, nós não merecemos nada. Mas a vitória dele sobre a vossa vida. É por isso que você vai ser coroado. Porque ele venceu por você. Amém. Pode falar, irmão do céu. Enquanto o Espírito, quando você fala que Deus nos ama na mesma condição que ama seu Filho primogênito, Jesus Cristo. Amém. Na mesma coisa. É a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E é o nosso irmão mais velho. Nós somos filhos de Deus, irmão de Cristo Jesus. Isso é muito forte, irmãos. Amém. Isso é motivo para a gente levantar a cabeça. Não deixar os problemas nos abater. Por que estão vivendo tão abatidos, irmãos? Por que os problemas estão nos abatendo tanto, se nós temos um Deus Todo-Poderoso? Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Amém? Que coisa poderosa, irmãos. Eu fico animado quando eu vejo isso. Um Deus pessoal que anda do seu lado. Os discípulos estavam morrendo de medo, porque Jesus Cristo agora ia para o céu. Mas ele falou, virá outro Consolador. E ele vai ficar do ladinho de vocês, até eu voltar de novo. Ele não vai apartar de vocês, nunca. O Espírito Santo está sendo retirado, irmãos, do mundo, porque o mundo está negando Cristo Jesus. Então o Espírito Santo não pode atuar para aqueles que não querem o Espírito Santo. Mas nós não, irmãos. O Espírito Santo nunca vai se afastar de nós. Amém. Nunca. Então, irmãos, o Consolador, Jesus falou, olha, ele vai vir. Não fique com medo e preocupado, porque o outro Consolador virá. E veio ou não veio? Veio. Está aqui conosco ou não está? Está. É uma pessoa. Não é uma energia, uma força ativa do Senhor. É uma pessoa que fala, que tem sentimentos, que fica triste, fica feliz, que te convence. É uma pessoa. Que coisa poderosa. Está do nosso lado neste momento. Quando você for para casa, você vai junto com Ele. Quando você for dormir, Ele vai estar do seu lado. Quando você levantar, Ele vai estar do seu lado. Quando você for trabalhar, Ele vai estar do seu lado. Quando você for estudar a Bíblia, Ele vai te orientar. Ele não sai do seu lado. Amém. Dê atenção a Ele. Dê mais atenção ao seu Espírito Santo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos perdendo um dia inteirinho e não falamos um A com Ele. Não falamos um obrigado para com Ele. E ignoramos muitas das vezes a atitude que Ele tem para conosco. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja amigo de Deus, do Espírito Santo.
Porque Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver, Ele quer te moldar, Ele quer te transformar. Cristo fez separação da culpa de todo mundo, e todos que se chegaram a Deus com fé, e todos os que se chegarem a Deus com fé, receberão o quê? A justiça de Cristo, que levou Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o quê? Madeiro. Quem deveria dar um madeiro? Nós. Alex, Marcelo, Ana, Arthur. Nós deveríamos estar onde? No madeiro. Verdade. Que morte miserável foi aquela, irmãos? Aquilo não tem nada de romântico, eu sempre falo isso. Que morte terrível, que morte vergonhosa. Aquela morte era uma tortura. Filipenses fala, se não estou enganado, e morte de cruz. Porque maldito é esse, maldito é aquele que é pendurado o quê? Na cruz. Só quem ia para a cruz eram os piores bandidos, os mais miseráveis. Qual era a culpa de Jesus Cristo? Em fazer o bem? Ele não tinha culpa nenhuma. Mas Ele morreu para nos resgatar. Amém. Amém? Amém. Receberão a justiça de Cristo, que levou Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados no madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Quando você for levado pelos seus anjos nas nuvens do céu para ter encontro com Cristo Jesus, porque Ele está voltando, haverá uma multidão muito grande. Talvez você naquele momento não consiga ali chegar próximo dele, porque haverá bilhões de seres humanos. Amém. Bilhões de seres humanos. Mas quando você estiver próximo dele, você vai ver uma coisa espetacular. Você vai ver o quê? As marcas na mão de Jesus Cristo, nos pés do lado. Irmãos, para toda a eternidade. Sempre que você estiver com Cristo Jesus, seja na Nova Jerusalém, nesse mundo transformado, quando Jesus Cristo estiver com você, porque Ele vai conversar com cada um de forma individual, você vai olhar, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar para a mão dele. Irmãos, esse foi o preço do nosso resgate. Que coisa maravilhosa. Vale a pena ou não vale a pena? Vale. E aqui diz: pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Nosso pecado foi expiado, removido, lançado aonde? Nas profundezas do mar. Mediante o arrependimento e fé, livramos-nos do pecado e olhamos para o Senhor. Justiça nossa. Jesus sofreu o justo pelos injustos. Irmãos, não existe outro Deus além do nosso Senhor. As outras pessoas podem até buscar vários deuses. Mas a pergunta: os deuses que as pessoas consideram deuses fizeram o que por você? Você tem que fazer o que por ele? Como o carcereiro que falou para Paulo e Silas: porque era um costume, né, fazer algo por Deus. O que eu devo fazer para ser salvo? Nada. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu não tenho que fazer nada, eu não posso. Não é pelos meus méritos. Jesus Cristo já fez. Mas Paulo e Silas falavam que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O diabo sabe disso. Ele se organiza com a sua falange e pensa assim: nós temos que tirar essa convicção da vida dessas pessoas. Se a gente conseguir tirar a convicção que eles têm um Deus que se importa, a gente consegue vencer. E infelizmente o inimigo tem conseguido tirar a convicção
por falta de relacionamento com Ele. Quem perde no relacionamento é você. Deus, ele continua sendo Deus. Ele chora, ele fica triste, mas ele continua sendo Deus. Mas quando você não se relaciona com Ele, você perde. Você está perdendo a sua salvação, a sua vida eterna. Você está desprezando o que Ele fez na cruz do Calvário. Ainda não entendemos isso. Quando nós falamos de oração, quando nós falamos de leitura da Bíblia, é tudo que o diabo lhe quer. Porque uma vez fraco na fé, Satanás ele consegue vencer cada um de nós. Tirar você aos poucos, tirar a mim aos poucos. Ele não sai tirando as pessoas de uma vez só. Ele está tirando o quê? Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Consegue ou não consegue? E pessoas um dia que pregaram, que saíram, que jejuaram, que participaram de vigília. Eu já participei de pessoas de vigília que estão agora fora da igreja e não querem voltar lá. O que aconteceu? Que pregou na vigília, que testemunhou na vigília, que estava em jejum conosco, mas hoje não quer saber mais de Jesus Cristo. A culpa é de quem? De quem é a culpa? Vigie. Em nome de Cristo Jesus, vigie. Para que ninguém venha tirar sua coroa em nome de Jesus hoje. Vigie. Definido o arrependimento. Embora como pecadores estejamos sob a condenação da lei, porque a lei ela te condena, Cristo, por sua obediência prestada à lei, reivindica para o arrependimento o mérito de sua própria quê? Justiça. O que Deus falou para Adão e Eva? No dia que vocês comeram desse fruto, era um ato de obediência. E era uma aprovação simples. Eles eram perfeitos. Era só se manter distante ali da árvore. Tinha centenas de árvores que eles poderiam desfrutar à vontade. Mas aquela árvore não podiam. Era um ato de obediência. Mas no dia que vocês comerem desse fruto, certamente o quê? Que morte era essa? Espiritual. Seria a morte espiritual, mas a morte seria o quê? Eterna. Deus está falando assim, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer eternamente, vocês não vão existir mais. Vai acabar para vocês. E quando eles comeram, e era justamente isso que aconteceu, só que alguém, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se colocou o quê? À disposição para morrer eternamente. Porque a morte que Jesus Cristo sofreu, irmãos, não foi a morte de sono, como todos estão dormindo. A morte que ele sofreu foi a morte eterna. Mas a morte não pôde segurar quem? Cristo Jesus. Porque qual foi o pecado que ele cometeu? Nenhum. E estava como ser humano. Não era fruto do pecado. Porque não poderia ser fruto do pecado, porque deveria ser o quê? Perfeito. Mas ele morre. E a morte não pôde segurar ele. Por isso que Gabriel falou: Jesus, teu Pai te chama. Que coisa poderosa. E ele levanta ressurreto. E nós, irmãos, nós somos, sempre seremos, por toda a eternidade, a vitória de Cristo Jesus. Vale a pena ou não vale a pena? O que você está trocando? Quais são as coisas que estão chamando a sua atenção nesse mundo? Quais são os sentimentos que estão no seu coração que está te impedindo de você entender que desse jeito que está aqui no seu coração te impede de você ganhar a vida eterna? Porque mágoa, rancor, raiva, ódio, vingança, tudo isso vai o quê? Minar com a vida espiritual de qualquer cristão. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Meu filho estava falando comigo hoje: pai, mas o Evangelho, as coisas mudaram. Eu falei: opa, o Evangelho nunca muda. Nós mudamos, o Evangelho não. Aquelas pessoas de antigamente que receberam o batismo do Espírito Santo, eu falei para ele, eram pessoas com as mesmas inclinações. Quem mudou foi a gente. E está na hora da gente acordar em nome de Cristo Jesus. Porque o Evangelho não muda. O Evangelho é o mesmo. O Criador do Evangelho é Cristo. Ele não muda. Nós que mudamos. Baixamos a guarda. E nem lutamos mais com Deus em oração. Mas Cristo está aí, irmãos, para dizer: olha, está na hora de vocês mudarem. Chegamos no final já. O fim de obedecer a justiça de Cristo,
o fim de obter a justiça de Cristo, é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera uma mudança radical da mente, do espírito e da ação. Nós temos que mudar através do Espírito Santo de uma forma o quê? Radical. Não é meia mudança. A mudança é para já, irmãos. Ou nós vamos mudar a partir do momento que Cristo não interceder mais. Irmãos, a partir do momento que Cristo não interceder mais, quem entrou, como dizem, ali no livro da vida entrou. Mas quem entrou, não entra mais. Alex, poderia explicar o que significa esse arrependimento? Porque só chegar a Deus e pedir perdão, isso daí basta? Arrependimento é mudança de vida. Tristeza pelo pecado. Tristeza pelo pecado, lágrimas. A gente, como falamos aqui na oração, a gente não chora mais quando comete um pecado, irmãos. A gente não fica triste, angustiado. A igreja nem angustiada, nem lamentar, se lamenta mais. Às vezes uma pessoa não vem na igreja, não quer saber da igreja, a igreja não se lamenta, a igreja não chora, a igreja não clama. A igreja, isso que está acontecendo. Então o que fala? O fim de obter a justiça de Cristo é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera a mudança. É um arrependimento genuíno. Quer ver um arrependimento genuíno? Aquele que se encontrava do lado direito de Jesus Cristo, que falou: Senhor, eu reconheço que pequei, que errei, eu mereço na cruz, eu mereço a morte, mas estou arrependido neste momento. Lembra de mim quando o Senhor voltar com o seu reino. Foi um arrependimento genuíno. Ele mudou ali mesmo. Mas muitas das vezes, irmãos, nós pedimos ao Senhor e oramos, Marcelo, mas amanhã estamos fazendo o quê? A mesma coisa. E pedindo perdão dos pecados pelo mesmo pecado, pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas atitudes. Tem uma coisa errada. A obra de transformação tem de começar aonde? O coração é aqui, é a mente. E manifestar seu poder por meio de todas as faculdades de ser. Mas se o ser humano não é capaz de originar um arrependimento como esse, só o pode experimentar por meio de Cristo, que subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa palavra aqui, levou cativo ao cativeiro, remete àquilo que Jesus Cristo, quando morreu, as tumbas se abriram, e quando ele ressuscitou, ele levantou essas pessoas que estavam cativas na morte, mas que eram pessoas que morreram com Cristo Jesus, ele levou ao céu como primícias. Mas ele quer fazer a mesma coisa conosco, irmãos. Nós estamos presos dentro de um cativeiro chamado pecado. O pecado está dentro de nós. O mal que a gente não quer fazer, com facilidade a gente faz o quê? Faz. Mas o bem que a gente não quer, a gente pensa duas vezes, né? Como é difícil, eu estava pensando essa semana em casa, como é difícil para um cristão hoje pedir perdão para uma pessoa, se errar com a pessoa. Como é difícil uma pessoa pedir perdão. Ela não é? Não deveria, deveria? Porque nós podemos errar. E nós temos que pedir perdão. Mas é difícil ou não é? Como assim, irmão Alex? É difícil? É difícil. Uma pessoa reconhecer. Nós não podemos nos encher de orgulho. Não é isso que Deus ele quer. Pode falar, irmão, sério. Isso também acontece, irmão Alex, porque a gente, muitas vezes, a gente não reconhece que nós temos a mesma facilidade de errar como a pessoa errou. Sim. Nós temos a mesma natureza. A mesma coisa. Entendeu? Então, quando a gente não reconhece isso, a gente acha que é melhor que o outro. Sim. Entendeu? E não, perdoar. E não somos, gente. Muito triste isso, né? Vendo? E não somos. E deveria, né? Porque foi através do perdão mútuo, através da oração, os 120 pessoas, em Atos Apóstolos, né? Pedro já não era mais o mesmo, né? E até errando, Pedro reconheceu que errava. Porque quando você está no Espírito, você não se torna perfeito, você pode errar, mas você reconhece que você erra e pede perdão. É assim que acontece. Mas quando não está no Espírito, misericórdia. Até para chamar a irmã para conversar, a pessoa já vem quase perto. E não é assim. Semana que vem, nós vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouquinho sobre
Deixa eu ver aqui. Quem deseja o arrependimento? Você deseja o arrependimento? Claro que deseja. Vamos na semana que vem, eu não sou aqui. Não tá, né? Semana que vem é o pastor que está aqui com você. Semana que vem? É o pastor. Ele falou que não vai poder não, que ele já vai estar de férias. Então, eu estarei aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, vamos ficar em pé, irmãos. Ele falou que ele já vai estar de férias no dia 21. Isso. Irmãos, está retificando aqui. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para estar aqui na vigília, a gente compreende isso. Mas aqueles que puderem, vamos fazer um esforço para estar aqui conosco. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Mas aí tem criança. A criança aí dormindo, ela pode dormir à vontade. Verdade. O importante é que o papai e a mamãe estejam aqui atentos, né? Verdade. Parece. Oi. Quem vier na vigília vai trazer as almofadinhas para se ajoelhar para orar. Porque a que teve não é suficiente. Tá bom. Porque às vezes pode ser que Sim. no momento que a gente vai Pode ter que orar deixar. mais tempo, entendeu? Sim, sim. Então traga tudo almofadinha para Tá bom. forçar todo mundo. Vai ser uma noite incrível. Vai. Amém. E Vai também ser- poder trazer uma fruta para de manhã a gente fazer um de jejum. E trazer uma frutinha também ajuda aqui para fazer um de jejum também. Tá bom? É sempre bom. Amém. Tá bom? Será a melhor noite do ano de 2022 da sua Ô, vida. glória. Verdade. Será a melhor noite do ano. Será a melhor noite do ano Vai. para a sua vida, tá bom? Com certeza, vai ser uma noite desse. Fechar o ano de pé direito, né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Espírito Santo. Obrigado por nós estarmos aqui. Amém. Nada que está sendo falado aqui não venha contribuir para o nosso crescimento, pelo contrário, Senhor. Nós vamos lembrar de cada palavra que foi falada aqui, de cada leitura que nós fizemos aqui. Verdade. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. E nós, Pai, vamos passar por situações muito difíceis. E precisamos entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nosso intercessor, que pagou um alto preço para nos resgatar. Obrigado. E está voltando, porque Jesus falou, olha, eu vou voltar. Porque aonde eu estiver, Esteja afastado. vocês vão estar junto comigo. Amém. Pai, Jesus prometeu, ele vai cumprir. Porque Jesus Cristo, ele cumpre tudo que ele fala. Verdade. Esse dia não está longe. Ele falou, olha, lá no céu tem muitas casas, muita moradia. Se não tivesse, não estaria falando para vocês, mas eu vou e vou deixar ainda mais linda. Amém. E quando estiver pronto, eu vou voltar para levar vocês. Amém. Ó, Senhor, esse dia está chegando. Precisamos estar prontos. Nos abençoa. Tu com a gente com o teu Espírito Santo. Tira todas as coisas do nosso coração que nos prejudicam. Porque queremos ser batizados com o teu Espírito Santo. Amém. Nos leve agora para a nossa casa, na companhia dos seus santos anjos. Eu sou Deus que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima noite em Cristo Jesus.